Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. À primeira vista, a cidade de Brooksville parecia pacífica, ruas largas, prédios modernos, cafés elegantes e carros passando tranquilamente. Mas por trás dessa fachada, pairava no ar uma persistente sensação de desconforto. Os moradores da parte norte da cidade sabiam que certas ruas eram patrulhadas por uma força policial arrogante, onde o abuso de poder e o racismo sutil, porém constante, eram comuns. Marcus Jefferson, de 38 anos, um homem negro com um olhar penetrante e uma presença calma, porém imponente, acabará de ser nomeado o novo chefe de polícia de Brooksville. Conhecido por sua integridade e sua capacidade de resolver crises com serenidade, ele era a promessa de uma era de reformas. Contudo, naquele dia, nenhum policial da delegacia sabia sua aparência. O discreto Marcus havia decidido visitar alguns bairros antes de sua posse oficial, para observar a dinâmica local e obter uma melhor compreensão da região. Ele caminhava sozinho pela parte norte da cidade, vestido com um casaco escuro e calça simples, carregando apenas uma bolsa de couro com seus pertences. Seus olhos percorriam as ruas observando placas vandalizadas, vizinhos trocando olhares cautelosos e o menor sinal de tensão. Marcos sabia que aquele bairro era o epicentro de um ressentimento antigo, onde a população negra frequentemente se sentia intimidada por uma força policial que, por vezes, era violenta e injusta. Foi nesse momento que dois policiais brancos, Kevin Thompson e Derek Mills, entraram em cena. Arrogantes e precipitados em seus julgamentos, patrulhavam o bairro com uma autoconfiança que muitas vezes fazia os moradores tremerem. Ao verem Marcos, seu instinto foi imediato. Um homem negro sozinho, caminhando calmamente, parecia-lhes uma ameaça em potencial. "Ei, você aí!" gritou Mills, apontando para Marcos. Marcos hesitou, erguendo levemente as mãos, um sinal de respeito, mas também de controle. Mas a arrogância dos policiais prevaleceu. Sem fazer perguntas, eles se aproximaram e, com alguns movimentos bruscos, o amarraram a um poste no meio da rua. Transeuntes surpresos pararam, alguns cochichando, outros sacando seus celulares para filmar a cena. Marcos manteve a calma. Seu rosto refletia total autocontrole, enquanto os policiais riam e se congratulavam, confiantes e alheios ao fato de que o homem que estavam humilhando estava prestes a se tornar seu superior, o chefe de polícia de Brooksville. Marcos saboreou silenciosamente essa trágica ironia, sabendo que aquele momento logo se tornaria uma lição de humildade que jamais esqueceriam. No ar gélido da manhã, a cidade, testemunha silenciosa da injustiça, parecia prender a respiração. A história que se seguiria não seria apenas de humilhação, mas também de uma inversão de poder, onde a dignidade e a autoridade recuperariam o seu devido lugar. O vento gélido chicoteava entre os prédios de Brooksville, causando arrepios nos transeuntes. Marcus Jefferson, preso ao poste de sinalização, observava calmamente os movimentos apressados de Kevin Thompson e Derek Mills. Os dois policiais pareciam satisfeitos com sua boa ação, rindo e trocando olhares cúmplices, convencidos de que haviam detido um possível suspeito. "Vamos, não se mexa", ordenou Thompson, puxando delicadamente a corda que prendia Marcos. "Que diabos você está fazendo aqui, cara?", acrescentou Mills, num tom mais agressivo, enquanto seus olhos examinavam Marcos com suspeita. Marcos respirou fundo, mantendo-se surpreendentemente calmo. Ele sabia que ceder à raiva só confirmaria o preconceito deles e lhes daria ainda mais poder naquele momento. Observou silenciosamente a vizinhança, notando os rostos assustados atrás das janelas, as crianças observando de longe e os poucos transeuntes educados demais para intervir. "Não fiz nada de errado", disse ele finalmente, com a voz firme, mas ponderada. "Só estou caminhando." Os policiais trocaram um sorriso irônico, como se a resposta dele apenas reforçasse a certeza que já tinham. "É isso aí, cara suspeito", respondeu Thompson. "A gente sabe como isso funciona, né, Derek?" Mills assentiu com a cabeça, reforçando a camaradagem entre eles. Então, um deles pegou o celular para filmar a cena, rindo gostosamente. "Isso vai ser engraçado para a brigada. Um cara amarrado a um poste de luz porque se atreveu a andar pelo bairro." Marcos não se mexeu, seu olhar demorando-se em cada detalhe. A arrogância dos policiais, os gestos desajeitados dos transeuntes, o frio cortante em sua pele. Tudo nele exalava paciência e compostura. De repente, um senhor idoso sentado em um banco, testemunha da cena, aproximou-se. "Você não deveria fazer isso", disse ele com a voz trêmula. "Vá embora, velho", retrucou Mills com desdém. "Não é da sua conta."
O velho se afastou, e Marcos permaneceu sozinho, observando, humilhado, mas sem jamais perder a dignidade. Pois por baixo daquela calma aparente, ele sabia que a situação mudaria drasticamente assim que descobrissem quem ele realmente era. Poucos minutos depois, um transeunte ousou intervir. Deixem-no em paz. Ele não fez nada. Os policiais viraram a cabeça, com uma mistura de irritação e incompreensão estampada no rosto. Thompson retrucou. É o nosso trabalho. E acredite, nós sabemos o que estamos fazendo. Marcos, imóvel, sentiu a tensão aumentar ao seu redor. Ele sabia que precisava manter o controle da situação. Cada segundo que passava, cada risada arrogante dos policiais, cada olhar dos transeuntes, tudo contribuía para preparar o momento em que o poder mudaria de lado. E ele sabia, no silêncio do seu coração, que aquele momento de humilhação seria o prelúdio para a maior lição de suas vidas. Marcos foi levado à força por Thompson e Mills para a delegacia. Os transeuntes ainda observavam, alguns murmurando, outros balançando a cabeça em sinal de reprovação à arrogância dos policiais. Marcos, ainda calmo, caminhava com dignidade, seus olhos analisando cada detalhe, cada reação de seus captores. Sente-se aí, ordenou Mills, empurrando-o em direção à sala de espera da estação. Marcos obedeceu lentamente sem oferecer resistência, enquanto Thompson pegou o celular para enviar uma mensagem aos colegas, vangloriando-se da conquista. Cara, você viu isso? Disse ele para Mills. Pegamos um suspeito de verdade em menos de 5 minutos. Sim, respondeu Mills, orgulhosamente, completamente alheio ao fato de que o destino acabará de lhe pregar uma peça. Dentro da delegacia reinava o caos. Pilhas de arquivos, alarmes tocando incessantemente, policiais correndo de um lado para o outro. Marcos foi colocado em uma pequena sala perto do gabinete do comissário, ainda preso a uma cadeira por precaução. Poucos minutos depois, a secretária, Jane Whittaker, olhou para ele e franziu a testa. Espere, você disse que é? Ela perguntou hesitante. Ainda não respondi a essa pergunta, disse Marcos com uma calma implacável. O telefone de Thompson vibrou. Uma mensagem do prefeito, anunciando oficialmente a nomeação de Marcos Jefferson como novo chefe de polícia. Perplexo, Thompson mostrou a mensagem a Mills. O quê? Gaguejou Mills incrédulo. Isso é impossível. Marcos levantou-se lentamente, com movimentos calmos e precisos. Ele mesmo se desamarrou com o olhar fixo nos dois policiais. Você me amarrou a um poste esta manhã, disse ele, com a voz gélida, mas controlada. Você achou que podia julgar um homem simplesmente pela cor da sua pele. Os dois homens recuaram instintivamente, finalmente percebendo a magnitude do seu erro. Thompson murmurou. Nós não sabíamos. Exatamente, disse Marcos. E é precisamente por isso que suas ações têm consequências. Ele fez um gesto apontando para o telefone de Thompson. Cada segundo dessa humilhação está sendo gravado. E garanto que este vídeo fará parte do seu dossiê e da sua avaliação profissional. Jane Whittaker e outros policiais que testemunharam a cena trocaram olhares incrédulos. A arrogância e a autoconfiança de Thompson e Mills haviam se desfeito em questão de minutos. Marcos, sem levantar a voz, havia simplesmente revertido a situação com sua calma e autoridade natural. A partir de hoje, disse ele, eu sou o seu líder. Vocês aprenderão o que significa servir a justiça e proteger a comunidade, não intimidar ou humilhar os cidadãos. Os dois policiais, vermelhos de vergonha, sabiam que acabavam de conhecer não apenas um superior, mas um homem que transformaria sua percepção de poder e justiça. Marcos finalmente sentou-se atrás da mesa do comissário, assumindo seu papel, enquanto Thompson e Mills eram escoltados para uma cela administrativa temporária. O clima na delegacia havia mudado. O respeito, enfim, prevalecera sobre o medo. O gabinete do comissário estava silencioso, interrompido apenas pelo zumbido dos computadores e o ruído dos ventiladores. Marcos Jefferson estava sentado atrás da grande mesa de madeira, com as mãos repousando calmamente sobre a superfície. Com um olhar determinado, observou os dois policiais brancos Thompson e Mills, agora sentados à sua frente, visivelmente desconfortáveis. Senhores, começou Marcos com voz firme, mas calma. Vocês acabaram de aprender da maneira mais difícil que julgar alguém antes de saber a verdade tem consequências. Esta manhã, vocês humilharam um cidadão sem motivo algum, e pior ainda, amarraram seu novo líder a um poste. Thompson baixou os olhos, enquanto Mills tentava se justificar de forma desajeitada. Chefe, nós não sabíamos. Entendo que você não sabia minha identidade, disse Marcos, inclinando levemente a cabeça, mas isso não justifica sua arrogância nem sua brutalidade. Toda ação tem uma consequência.
Em seguida, ele pegou o celular de Thompson e mostrou o vídeo que eles mesmos haviam gravado. As imagens eram nítidas, as risadas, a brutalidade, o medo no rosto de Marcus. Aqui estão as suas provas, continuou ele. Estas imagens farão parte do seu dossiê oficial e serão apresentadas à comissão disciplinar. Marcus levantou-se, caminhou ao redor da mesa, impondo sua estatura e autoridade. A partir de hoje, o Departamento de Polícia de Brooksville está mudando. Os comportamentos que você demonstrou não serão mais tolerados. Treinamentos obrigatórios sobre ética, diversidade e combate ao abuso de poder serão oferecidos. Qualquer violação será punida imediatamente. Os dois policiais, visivelmente abalados, ficaram sem palavras. Marcus transformou a humilhação em um momento de justiça, lembrando-os de que o poder deve sempre vir acompanhado de responsabilidade. Então Marcus se virou para o restante da equipe da delegacia, que havia observado a cena em silêncio. Vocês estão aqui para servir a comunidade, não para exercer poder pessoal ou intimidar cidadãos. Nossa missão é proteger e respeitar cada indivíduo, independentemente da cor da pele, origem ou condição social. Entendido? Murmúrios de aprovação percorreram a sala. Alguns oficiais, inspirados por sua postura calma, porém firme, compreenderam que aquele líder não toleraria injustiças, mas que também sabia reconhecer coragem e lealdade. Marcus sabia que aquilo era apenas o começo. A transformação da delegacia seria longa e difícil, mas ele já havia enviado uma mensagem clara. Respeito, justiça e integridade seriam as novas regras. Thompson, Mills, concluiu Marcus, fixando-os com o olhar. Vocês serão colocados em detenção administrativa para reflexão e acompanhamento disciplinar. Isso não é uma punição pessoal. É uma lição para vocês e para todos aqueles que pensam que podem abusar do poder. Enquanto os dois policiais eram escoltados para fora da sala, o restante da delegacia sentia uma mistura de choque e respeito. Marcus Jefferson acabará de transformar um ato de humilhação em uma demonstração de justiça, e todos compreendiam que a verdadeira autoridade não se impõe pelo medo, mas sim pelo respeito e pela integridade. Nas ruas de Brooksville, os moradores que haviam testemunhado a humilhação finalmente se sentiram protegidos. O vento da manhã parecia mais leve, como se a própria cidade estivesse respirando novamente. Nos dias que se seguiram, a delegacia de polícia de Brooksville se transformou sob a liderança de Marcus Jefferson. Policiais relutantes foram obrigados a passar por treinamento obrigatório em ética, diversidade e gestão de conflitos. Denúncias de abuso de poder passaram a ser levadas a sério e o comportamento discriminatório tornou-se intolerável. Thompson e Mills, ainda sob supervisão, tiveram que enfrentar as consequências de seus atos. Marcus havia implementado um sistema disciplinar rigoroso, horas adicionais de treinamento, serviço comunitário e relatórios detalhados sobre suas interações com o público. Sua arrogância havia se desfeito, substituída por uma profunda consciência de suas responsabilidades. Eu jamais imaginaria, murmurou Mills certa manhã, percebendo que agora teria que obedecer a regras que antes ignorava. A polícia não está aqui para se sentir superior, respondeu Marcus calmamente, mas para servir e proteger. Lembre-se do que aprendeu naquele dia, disse ele, apontando discretamente para o poste onde fora amarrado, um símbolo de sua humilhação e da lição que aprenderam. A comunidade começou a notar a mudança. Cidadãos negros e brancos finalmente se sentiram ouvidos e protegidos. Os incidentes de brutalidade diminuíram rapidamente e a polícia começou a reconstruir seu relacionamento com os moradores. Crianças que antes olhavam para a polícia com medo agora passaram a vê-la como um exemplo de justiça e segurança. Marcus não parou por aí. Ele lançou programas de conscientização nas escolas, organizou reuniões comunitárias e convidou cidadãos a participarem ativamente da segurança do bairro. Sua liderança calma, porém firme, inspirou respeito e lealdade, não apenas entre seus policiais, mas em toda a cidade. Certa manhã, ao passar pelo poste onde fora amarrado, Marcus parou por um instante. Os transeuntes que testemunharam sua humilhação sorriram para ele, alguns acenando com a cabeça em reconhecimento. Ele sabia que aquele simples momento havia marcado o início de uma profunda transformação. Não fui só eu, pensou ele, foi a cidade inteira que merecia essa lição de justiça. A delegacia de polícia de Brooksville tornou-se um modelo de profissionalismo e respeito. Marcus Jefferson, o homem que dois policiais arrogantes haviam humilhado alguns dias antes, era agora o líder respeitado que transformará o medo em confiança, a humilhação em aprendizado e a ignorância em compreensão. E para os policiais que duvidavam de seu valor, a mensagem era clara: a verdadeira autoridade não se mede pela força, mas pela integridade.
coragem e capacidade de fazer justiça àqueles que precisam. Brooksville finalmente respirava aliviada sob uma nova era de justiça e equidade. Marcus não só conquistou o respeito de seus policiais, mas sobretudo de toda a comunidade, transformando um ato de humilhação em uma retumbante vitória para a dignidade e a justiça.